Olá! Você sabe o que é uma equação do segundo grau? Você sabe diferenciar uma equação do segundo grau de uma equação do primeiro, do terceiro ou de maior grau? Você lembra como resolve uma equação do primeiro grau? Nessa aula, vamos ver uma breve introdução do conteúdo Equações do segundo grau. Nosso objetivo aqui é aprender a identificar quais são os elementos que compõem uma equação, colocar uma equação de segundo grau na sua forma reduzida, para depois, em outras aulas, a gente aprender a solucionar uma equação do segundo grau. Eu sou o professor Silas, seja bem-vindo a essa aula. Para iniciar o nosso estudo sobre as equações do segundo grau, eu trouxe um exemplo que vai servir como base para a gente recordar o conceito de equação e também de equação do primeiro grau. O enunciado desse problema diz o seguinte: o triplo de um número diminuído de 12 é igual a 33. Qual é esse número? Para resolver um problema como esse, que ele nos traz aqui um número que a gente não sabe que número é esse, a gente tem que organizar as nossas ideias. Então, para obtermos a solução, é preciso que a gente escreva esse enunciado utilizando a linguagem matemática, utilizando a linguagem das equações. Então, por exemplo, o triplo de um número, eu não sei que número é esse, eu posso atribuir a ele uma letra A, B, Y e por que não X? Então, o triplo de um número, se esse número é X, o triplo dele será 3x. Pronto. Então, a gente já está começando a organizar a ideia. O triplo de um número diminuído de 12 igual a 33. Então, a gente pode escrever da seguinte forma. O triplo de um número, já que esse número é x, é 3x. Diminuído de 12, 3x menos 12, igual a 33, 3x menos 12 é igual a 33. Então, acabamos de montar uma equação. Vamos à resolução dessa equação para nós conseguirmos descobrir o valor desse número. Então, resolução. Reescrevendo aqui a nossa equação, temos que 3x menos 12 é igual a 33. Para solucionar essa equação, eu tenho que recordar que desse lado esquerdo eu tenho o primeiro membro, do lado direito eu tenho o segundo membro da equação. E a equação vem de igualdade. Perfeito? Então, veja só, eu tenho aqui agora que isolar o x no primeiro membro da equação. Então, esse 12 ele vai ter que desaparecer aqui. Porém, numa igualdade, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, eu vou tirar o menos 12 daqui, significa que eu tenho que acrescentar de cada um dos lados mais 12. E vai acontecer isso. 3x igual a 33 mais 12. A maioria dos alunos dizem: professor, o senhor passou o 12 para o segundo membro e inverteu o sinal. A ideia é mais ou menos essa. Bom, agora eu tenho 3x de um lado, 33 mais 12 do outro. Somando, eu vou obter quanto? Muito bem, 45. Então, eu tenho que 3x é igual a 45. Porém, observe que eu não quero o valor de 3x, eu quero o valor de 1x somente. Então, o que eu posso fazer, já que é uma igualdade, eu vou dividir os dois lados da equação por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 45 dividido por 3, nós obtemos 15. Então, o número que está sendo pedido é o número 15. Bom, a partir daí, a gente já começa, ou nós já podemos
colocar aqui o conceito de equação, ou a ideia principal do que é uma equação. A gente tem aqui 3x menos 12, então essa é a nossa equação. E o x é o termo desconhecido, incógnita, variável. Então a gente tem que ter isso aqui bem em mente para a gente poder, de forma mais simples, entender a equação do segundo grau. Bom, a partir de agora, a gente já pode resumir e escrever o conceito de equação. Equações. Equações são sentenças matemáticas abertas que apresentam o sinal de igualdade, certo? Então isso aqui é uma equação. É uma sentença aberta porque existe um termo desconhecido que é a incógnita ou variável. Nessa primeira equação, a variável ou incógnita, ou seja, aquilo que não é conhecido, o desconhecido, é x. Na letra B, a incógnita ou variável é y. Então aqui eu tenho dois exemplos de equação. Olha só, numa equação a gente tem de um lado o primeiro membro e do lado direito o segundo membro. Vamos prosseguir. 3x menos 12 igual a 33 é o nosso exemplo inicial. E agora a gente vai falar do grau de uma equação. Já que a gente recordou o conceito de equação, vamos falar de grau de uma equação. Bom, o grau de uma equação está relacionado com o expoente da variável x. Então aqui, olha, poderia ter o número 2, número 3, como não tem número nenhum, a gente diz que ela está elevada ao número 1, porque qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, já que o x aqui está elevado a 1, a gente pode afirmar que temos uma equação do primeiro grau, pois o maior expoente de x é 1. Essa ideia é muito importante porque ela será a base para nós entendermos o que é uma equação do segundo grau. Veja bem, aqui eu tenho outros exemplos de equação, só que aqui, veja só, o y está elevado ao quadrado, o x está elevado ao quadrado, nessa aqui eu tenho x elevado ao quadrado, tenho x elevado a 1, e aqui também eu tenho a elevado ao quadrado. Quando o maior expoente da incógnita é 2, a gente pode dizer que são exemplos de equação do segundo grau. Então, as equações podem ser classificadas de acordo com o valor do maior expoente da incógnita. Nas equações do segundo grau, o maior expoente, ou o valor do maior expoente, é 2. Então, aqui a gente tem expoente 1 e expoente 2, só que a gente considera o maior. Então, são 4 exemplos de equação do segundo grau. Porém, existem exemplos de equações de terceiro, quarto, quinto grau. Por exemplo, aqui eu tenho 8x mais x ao quadrado mais 2x elevado à quarta potência igual a zero. Aqui é um exemplo de equação do quarto grau. Perfeito? O maior expoente de x aqui é 4. Então, é uma equação do quarto grau. Bom, já que a gente já viu o grau de uma equação, é importante também a gente relembrar a ideia de polinômios. Então, eu vou manter aqui esses exemplos que a gente acabou de ver e vamos dar uma relembrada aqui. Os polinômios são expressões algébricas formadas por números e letras, a parte literal. Então, aqui eu tenho um número e uma letra. As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão, certo? Então, é importante a gente lembrar que aqui é um polinômio. A gente tem a letra e tem um número. Eu quero que vocês atentem para essa ideia. O número que está multiplicando a letra a gente vai chamar de coeficiente. Então aqui, por exemplo, o coeficiente aqui de x é 3. Aqui eu tenho y ao quadrado e 7y. O coeficiente de y ao quadrado é 5, porque é o número que está multiplicando a letra y que está ao quadrado.
O coeficiente de y é 7, porque 7 é o número que está multiplicando y elevado a 1. Perfeito? 9x ao quadrado é igual a 25, é uma equação do segundo grau. O coeficiente de x elevado ao quadrado é 9. Professor, como é que eu chamo o 25? O 25 é o termo independente, porque ele não está multiplicando nenhuma letra. Então aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a 3. É uma equação do segundo grau. O coeficiente de x ao quadrado aqui quanto vale? 1. Perfeito? 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. O coeficiente de x quanto vale? 2. O termo independente aqui, quem são? 4 e 3. Muito bem, está pegando a ideia. Nessa outra equação, nessa última equação aqui, 8 menos 10a menos a ao quadrado igual a 4a ao quadrado menos 3a. O coeficiente de a ao quadrado eu tenho 4 e tenho menos 1 aqui, ó. Então eu tenho que considerar o sinal. E aqui na frente do ao quadrado tem o 1, então menos 1. O coeficiente de a, qual é? Menos 10 e aqui é menos 3. É isso aí, você já está começando a pegar a ideia. Nessa equação do quarto grau, qual é o coeficiente de x? O coeficiente de x é 8. Qual é o coeficiente de x2? O número que está multiplicando x ao quadrado é 1. Lembre que 1 é o elemento neutro da multiplicação. E qual é o coeficiente de x elevado a 4? É 2. Então, pronto. Pegar essa ideia, a partir daí, então a gente já pode começar a entender as equações do segundo grau. A gente já aprendeu a identificar o grau de uma equação, a gente já conseguiu também identificar quais são os coeficientes e o termo independente numa equação. Então aqui eu tenho 5 exemplos de equações do segundo grau. Aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 7x mais 10. Como é que eu chamo o coeficiente de x2? 1. O coeficiente de x, menos 7. E o termo independente é o 10. Você captou a ideia, conseguiu entender o objetivo da gente identificar os coeficientes numa equação. Aqui no exemplo 2, a gente tem aqui o coeficiente de x2 é 5. O coeficiente de x é menos 1, perfeito. E o termo independente, menos 3. A gente sempre tem que considerar o sinal, ok? Aqui no terceiro exemplo, o coeficiente de x ao quadrado é igual a 8. O coeficiente de x é igual a menos 4 e o termo independente é 0. O exemplo 4. Qual é o coeficiente de x ao quadrado? É menos 3. O coeficiente de x é 0. Porque 0 vezes x é 0 e o x não está aparecendo. E o termo independente aqui é 2. Aí, no exemplo 5, o coeficiente de x ao quadrado é 9. O coeficiente de x é 0 e o termo independente também é 0. É importante a gente entender o que eu acabei de falar, porque isso vai nos ajudar a entender o que é uma equação completa e o que é uma equação incompleta. Turma, vamos aproveitar, já que a gente aprendeu a identificar os coeficientes de uma equação de segundo grau e o termo independente, e vamos chamar de A o coeficiente de x ao quadrado. B vai ser sempre o coeficiente de x e C será sempre o termo independente, certo? A partir de agora, numa equação do segundo grau, isso aqui vai ser da máxima importância. A gente aprender a identificar os coeficientes A e B e o termo independente C. Então vamos para cada uma dessas equações, vamos dizer quem é A, quem é B e quem é o C. No exemplo 1, o A, que é o coeficiente de x ao quadrado, vale 1. O B vale menos 7 e o termo independente vale 10. No exemplo 2, o A vale 5, que é o coeficiente de x2.
o B vale menos 1 e o C vale menos 3. Tá vendo? A gente só está repetindo o que a gente acabou de entender. Na equação 3, no exemplo 3, o A vale 8, o B vale menos 4 e o C vale 0. No exemplo 4, o A vale menos 3, o B vale 0, porque não tem o x, e o C, que é o termo independente, vale 2. No exemplo 5, A vale 9, o B vale 0 e o C é igual a 0 também. Professor, pode acontecer do A ser igual a 0? Bom, se o A for igual a 0, deixa de ser uma equação de segundo grau. Porque, por exemplo, 0x ao quadrado, o x ao quadrado some, porque 0 vezes qualquer número é 0. Então passa a ser uma equação do primeiro grau. Tá vendo? Se no lugar do 5 aqui eu botar um 0, o x2 desaparece e vira uma equação do primeiro. Então é importantíssimo a gente lembrar que uma equação do segundo grau, o A é o coeficiente de x2, nunca pode ser igual a 0. Ele tem que ser sempre diferente de 0. Vamos fazer um resuminho? Bom, esse resumo é bem interessante. A equação do segundo grau com uma incógnita x é uma equação que pode ser escrita da seguinte maneira: ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, em que a, b e c são números reais com a diferente de 0. Voltando aqui, ó, a, b, c. O a vale quanto? 5. O b vale quanto? Menos 1. E o c vale quanto? Menos 3. A, b, c, 8x2 menos 4x e o c vale igual a 0. Turma, quando a gente vê a equação do segundo grau nessa forma, que a gente chama de forma reduzida, aqui é uma forma genérica. O A pode ser qualquer número, o B pode ser menos 0, evidentemente. O B pode ser qualquer número e o C também. Então, isso aqui é uma forma genérica de equação do segundo grau. Essa equação está escrita na forma reduzida. As letras A, B e C são coeficientes, que a gente já viu lá na revisão de polinômios, sendo A o coeficiente de x2, B o coeficiente de x e C o termo independente. Quando os coeficientes A, B e C são diferentes de zero, as equações do segundo grau são chamadas completas. Já aquelas em que o B e o C, o B igual a 0, o C igual a 0 ou B e C são iguais a 0, são chamadas incompletas, que é exatamente o que a gente vai verificar a partir de agora. Os tipos de equação do segundo grau. Então, observe alguns exemplos de equações do segundo grau, com uma incógnita x. Equação do segundo grau completa. X ao quadrado menos 5x mais 2 igual a 0. Quais são os coeficientes? O A aqui vale quanto? 1. O B vale quanto? Menos 5. E o termo independente, que é o C, vale 2. Essa é uma equação completa. O exemplo 2 aqui, a gente tem 3x ao quadrado mais x menos 8 igual a 0. O coeficiente A vale 3. O coeficiente B vale 1 positivo. E o termo independente, que é C, vale menos 8. Então, esses dois exemplos são exemplos de equações do segundo grau completa. Vamos agora para mais um tipo de equação. Equação do segundo grau incompleta, do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0. Isso significa dizer que essa equação ela não tem o termo independente. Perfeito? Vamos lá. 2x ao quadrado mais 3x igual a 0. Então, a gente tem uma equação do segundo grau. O coeficiente A vale 2, o coeficiente B vale 3 e o C não existe, ele vale 0. Então, aqui essa equação ela é incompleta. No exemplo 2, eu tenho menos x ao quadrado mais 0,6x igual a 0. O A vale quanto? Não tem número nenhum, menos 1. Eu tenho que considerar o sinal. O B vale quanto? 0,6. E o C não existe, ele vale 0. Bom, existe um
terceiro tipo de equação incompleta do segundo grau. É aquele tipo onde o b é igual a zero. Ax2 mais c é igual a zero. Então, aqui não existe o coeficiente b. Então, por exemplo, aqui, menos 3x ao quadrado mais 2/3 igual a zero. O a vale menos 3, o b não existe, vale zero, e o c, que é o termo independente, é uma fração, 2/3. No outro exemplo, no segundo exemplo, a gente tem 4x2 menos 10 igual a zero. A gente já percebe que aqui não existe coeficiente x. Então, a gente também percebe que não existe a variável x e o coeficiente x. Então, a vale quanto? 4, o b vale 0 e o termo independente vale menos 10. O quarto tipo de equação do segundo grau, incompleta, é o tipo em que b e c valem 0. 7x2 igual a 0. É uma equação do segundo grau. Aqui a gente tem menos x ao quadrado sobre 5 igual a 0. O a vale menos 1/5, né, porque existe um 1 aqui na frente do x, então menos 1/5. E o b e o c valem 0. Então, agora que vocês entenderam o que é uma equação do segundo grau e quais são os tipos de equação do segundo grau que existem, vamos para um rápido exercício para a gente treinar os conteúdos, os conceitos que a gente aprendeu. Bom, o exercício 1 diz o seguinte: quais são equações do segundo grau? Esse exercício é bem fácil, né? Porque a gente observa aqui as equações. A gente tem aqui, ó, por exemplo, na letra A, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. O maior expoente de x aqui é 2. Então, aqui é uma equação do segundo grau. Aqui eu tenho 8x menos 5x menos 2 igual a 0. Qual é o maior expoente de x? É 1. X está elevado a 1, x está elevado a 1. Então, essa é a equação do primeiro grau. Aqui, rapidamente, você já consegue identificar que é uma equação do segundo grau. Opa, professor, aqui letra D é uma equação do segundo grau. Aqui é uma equação do primeiro, porque o a nunca pode ser 0. O a tem que ser sempre diferente de 0. Muito cuidado. Então, aqui é uma equação do primeiro grau? Não. É uma do segundo grau? Não. É uma equação do primeiro, porque o a sendo igual a 0, aqui vale 0. Perfeito? Então, aqui é uma equação do primeiro grau. 5x ao quadrado menos 1, mais uma equação do segundo grau. Aqui mais outra equação do segundo grau. Essas duas são incompletas. Aqui eu tenho uma equação de que grau, turma? Muito bem, do terceiro grau. E aqui uma equação do primeiro. Então, a resposta para esse exercício é a letra A, a letra C, a letra E e a letra F. São equações do segundo grau. O importante é que você está entendendo passo a passo cada um dos conceitos que estão sendo discutidos nessa aula. Turma, mais um exercício. Determine os valores dos coeficientes A, B e C nas equações seguintes. Aqui vocês já estão craques, né? Então, aqui todas são equações do segundo grau, algumas completas, outras incompletas. Mas você já está craque, já está fera em reconhecer uma equação do segundo grau e determinar os coeficientes. Então, vamos lá. Corrigindo, na letra A, eu tenho aqui 2x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a 0. O a vale 2, o b vale menos 8 e o c vale 7. Perfeito. Na letra B, a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Na letra C, o coeficiente A vale 3, o coeficiente B vale menos 7 e o termo independente, que é o C, vale menos 4. Na letra D, o A vale 1, positivo, o B vale menos 1 e o C vale menos 6. Na letra E, o A vale menos 1, o B vale menos 4 e o C vale mais 9. 9 positivo.
Bom, continuando, na letra F, a gente tem aqui o coeficiente A menos 8, o coeficiente B menos 1 e o coeficiente C menos 1 também. Na letra G, o coeficiente A vale 4, o B não tem, então vale 0, e o termo independente, o C, vale menos 16. Na letra H, o A vale 1, o B vale menos 3 e o C, 0. Na letra I, o A vale 5, o B 0 e o C menos 28. E na letra J, o A vale 6, o B vale 0 e o C vale 0. Turma, esse exercício ele pode parecer repetitivo, mas ele será de extrema importância para resolver uma equação do segundo grau. A primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver uma equação, principalmente quando a gente chegar na aula da fórmula resolutiva da equação do segundo grau, Bhaskara, onde a gente vai ter também o delta, o discriminante, é a gente identificar os coeficientes. Se você está craque nisso, você vai resolver muito facilmente. Eu vou colocar aqui mais um exercício para a gente finalizar a nossa aula, certo? Então, coloque na forma ax2 mais bx mais c igual a 0 a seguinte equação do segundo grau. Turma, o que é isso aqui mesmo? É a forma reduzida de uma equação do segundo grau. É muito importante, a gente vai ver que para resolver uma equação completa, a gente coloque na forma reduzida, que às vezes a equação ela não vem na forma reduzida. Então a gente tem que destrinchar essa equação e colocar ela nesse formato. É exatamente o que a gente vai fazer nessa questão 3, tá bom? Então eu tenho aqui x que multiplica x menos 2 igual a 3 que multiplica x mais 6. Aplicando aqui a propriedade o quê? Distributiva da multiplicação em relação à soma e da multiplicação em relação à subtração, nós vamos ter o seguinte: x que multiplica x, x ao quadrado. X que multiplica 2, menos 2x. No segundo membro da equação, 3 que multiplica x, 3x. 3 que multiplica 6, 18. Muito bem. Continuando, turma, agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, para colocar na forma reduzida da equação, eu tenho que pegar todos esses termos que estão aqui, esses monômios que estão no segundo membro, e colocar eles no primeiro e deixar igual a 0. Perfeito? É exatamente o que a gente vai fazer. Então, ó, eu vou passar o 3x e o 18 para o primeiro membro da equação. Se eu vou fazer isso, eles vão passar com sinal trocado, com operação inversa. Então, ó, x ao quadrado menos 2x, menos 3x, menos 18 é igual a 0. Isso aconteceu porque eu tirei de cada um dos lados da equação menos 3x e menos 18. Agora ficou igual a 0. Nesse ponto, turma, o que acontece? Eu agora vou trabalhar e reduzir os termos semelhantes, tá? Então, por exemplo, x ao quadrado só tem aqui 2x e menos 2x e menos 3x são termos semelhantes. Então, eu vou adicionar esses números negativos. Se eu estou devendo 2, estou devendo 3, eu vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 5. Então, olha, x ao quadrado menos 5x menos 18 é igual a 0. Pronto. Nesse ponto aqui, a gente já tem uma equação do segundo grau na forma ax2 mais bx mais c igual a 0. Quanto é que vale A? 1. Quanto é que vale B? Menos 5. Quanto é que vale C? Menos 18. Muito bem. Mas, professor, aqui é uma equação do segundo grau. E aqui? Aqui também é uma equação do segundo grau. Aqui também é uma equação do segundo grau. Só que não está nesse formato. Aqui sim ela está na forma reduzida. Aqui sim ela está pronta para ser resolvida utilizando, por exemplo, a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara, que a gente vai estudar numa outra aula. Então a gente vai ficando por aqui.
Eu gostaria de agradecer a paciência, a audiência de vocês por terem me assistido até aqui. Se gostaram da aula, deixem seus comentários, suas sugestões e também curta o vídeo. Pode também compartilhar com seus colegas, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.